Olá, aluno! Eu sou a professora Márcia Celivon e vou apresentar a você a unidade 2 da disciplina Interpretação e Produção de Textos. Bem, antes de nós começarmos, vamos recordar que na unidade 1 nós vimos a tipologia textual. Tipologia textual, nós vimos que é uma diferença entre maneiras de apresentar um texto. Nós vimos que há a narração, por exemplo, a dissertação, há vários elementos, o texto opinativo, por exemplo, o informativo, e além dessa tipologia, nós vamos ver agora os gêneros textuais. Então, qual é a diferença entre tipo e gênero? O tipo de texto, ele vai sempre se referir a aspectos mais gerais. Nós temos vários textos, vários gêneros textuais que pertencem ao tipo de texto, por exemplo, narrativo ou dissertativo. Então, por exemplo, nós temos vários gêneros como romances, o conto, por exemplo, que são gêneros que pertencem a uma tipologia um pouco maior, que é a narração. E os gêneros textuais, então, ele sempre vai se referir a aspectos mais específicos. Então, os gêneros estão contidos em uma tipologia de textos. E eles podem ser, como nós vamos ver mais detalhadamente daqui a pouco, podem ser orais ou escritos, formais ou informais. Então, aí nós temos uma grande quantidade de gêneros textuais. Então, os gêneros surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem nas práticas do dia a dia. Essa é uma ideia muito importante, porque os gêneros textuais, eles só surgem a partir do convívio social humano. Então, nós temos aí o convívio do dia a dia e as necessidades que esse convívio vai trazendo. Então, cada vez a sociedade vai ficando mais complexa e, conforme ela vai ficando mais complexa, mais gêneros textuais vão surgindo. E o conjunto dos gêneros, portanto, é potencialmente infinito e mutável, materializado tanto na oralidade quanto na escrita. Então, alguns gêneros vão ser típicos da linguagem falada e outros gêneros típicos da linguagem escrita. E é claro que nessa combinação de gêneros, eles vão também mudando no decorrer do tempo e se adaptando às necessidades atuais. Vamos ver alguns exemplos de gêneros textuais. Temos telefonema, carta, romance, bilhete, reportagem, lista de compras, piadas, receita culinária, contos de fadas. Então, todos esses gêneros são gêneros que têm características próprias e, portanto, nós conseguimos diferenciar um do outro. Então, qualquer pessoa, né, pela sua prática do dia a dia, mesmo sem saber teorias sobre gêneros textuais, consegue, pela sua experiência do dia a dia, nas práticas sociais, distinguir, por exemplo, qual é o formato de uma carta, né, qual é o formato, por exemplo, de um conto de fadas. Então, isso vai sendo aprendido no dia a dia pela própria experiência. Os gêneros são utilizados para situações ou finalidades diversas. De modo geral, todos os gêneros textuais têm em comum basicamente 3 características. Primeiro, o assunto, o que pode ser dito através daquele gênero. Então, é claro que o gênero, a cada gênero nós temos assuntos que podem ser tratados ou não. Então, se a gente pensar uma tese de doutorado, né, nós temos vários temas, assuntos que poderão ser abordados. Um conto de fadas são temas mais específicos, então cada gênero possui o seu próprio assunto.
O estilo seria aqui uma outra característica, as palavras, expressões, frases selecionadas e o modo de organizá-las. Então aqui também cada gênero vai ter o seu estilo, ou seja, a escolha de palavras, a escolha das frases vai estar relacionada a quê? A forma do texto. Então, se é um gênero de texto mais formal, uma carta comercial, por exemplo, vai ter que se usar a norma culta. Se é, por exemplo, um bilhete, né, alguém que deixou um bilhete para uma outra pessoa do seu convívio, a linguagem já vai ser mais informal. O formato, né, que é uma outra característica, a estrutura em que cada agrupamento textual é apresentado. Se nós pensarmos, por exemplo, em uma carta, nós temos que pensar já em data, né, vai ter um vocativo a quem a carta vai se dirigir, por exemplo, nós vamos ter uma assinatura. Então, tudo isso vai fazer com que essa estrutura seja também uma estrutura característica daquele determinado gênero textual. E o termo fala aparece relacionado, então, ao uso individual de uma língua, né? Então, aí, quando nós pensamos, por exemplo, num gênero da linguagem oral. E os gêneros virtuais? Os gêneros virtuais, né, são gêneros que estão sendo agora, né, desenvolvidos, e um dos fatores que desenvolveu esses gêneros virtuais foi a tecnologia. Então nós temos a tecnologia, que é um conjunto, né, de elementos que proporcionam, por exemplo, o advento da internet. Então isso produziu novos gêneros. Então o que isso mostra? Que à medida que o homem vai desenvolvendo a tecnologia, também vão surgindo novos gêneros textuais. Por exemplo, antes da televisão, nós não tínhamos aqueles gêneros que são os noticiários da TV, por exemplo, né, aqueles debates que existem, né, na TV. Então, gêneros também estão relacionados à tecnologia, ao desenvolvimento tecnológico. Antes, quando o homem só escrevia, os gêneros eram apenas escritos, né, em papel ou orais. Hoje não, nós temos toda essa tecnologia que proporciona outro tipo de texto, que proporciona outro tipo, né, de estrutura textual. Então, os gêneros virtuais é o nome dado às novas modalidades de gêneros textuais surgidas com o advento da internet dentro do hipertexto, né? O hipertexto, aquele texto típico da internet, né, que a pessoa lê, muitas vezes, aí, na maioria das vezes, sem uma forma linear, né, aos saltos, um texto, um pedaço ali, outro lá, e dentro desse hipertexto nós temos também esses gêneros. E os gêneros virtuais possibilitam, dentre outras coisas, a comunicação entre duas ou mais pessoas mediadas pelo computador. Então aí nós temos essa conversa, né, essa comunicação proporcionada pela tecnologia, com estruturas próprias. Então nós temos alguns exemplos aqui de gêneros virtuais. O e-mail, bilhetes ou cartas virtuais que, dependendo do receptor, podem ser formais ou informais. Então veja que a linguagem, né, também de um gênero textual, além do seu formato, depende também a quem se destina. Então aí nós temos, por exemplo, um e-mail para um amigo que vai apresentar uma linguagem mais informal. Temos também um e-mail, por exemplo, profissional, que vai ser trocado entre profissionais, e aí a linguagem já vai ser uma linguagem mais formal. Então, além de toda essa estrutura do texto, que faz com que eu use determinada linguagem, eu tenho também o meu destinatário, né? Ele que vai também dizer que tipo de linguagem eu tenho que utilizar no meu texto. Salas de bate-papo ou chats que nós temos
E aí há o diálogo, então, simultâneo entre duas ou mais pessoas. Então, já é uma estrutura diferente de um e-mail. Então, centrado basicamente na escrita, a linguagem nesse e-mail possui presença de abreviações, escrita fonética, homofonia, né? Ela é também taquígrafa, né? Taquígrafa quando há aquelas palavras, né, abreviadas, muitas vezes desaparecem as vogais, né? E colocam-se só as consoantes. E o que acontece? Às vezes colocam-se números também, né? Misturam-se números com letras e os sinaizinhos gráficos para exprimir as emoções. Então é uma linguagem típica da internet, muitos chamam até de internetês, né? Essa linguagem típica da internet, mas que é uma linguagem que não pode ser utilizada em outros contextos, já que o gênero textual é que faz com que eu use uma determinada linguagem e não outra. Eu não posso, por exemplo, colocar, né, essa linguagem típica da internet em uma redação, por exemplo, de vestibular, em um trabalho acadêmico. Por quê? Porque aí nós estamos num outro contexto, num outro gênero de texto e que vai requerer o quê? Aquela linguagem tradicional, aquela linguagem que está baseada na norma culta da língua portuguesa. Então, eu não posso passar, né, de um contexto a outro e colocando qualquer tipo de linguagem. Eu tenho que verificar se aquilo é adequado ou não é adequado àquela determinada estrutura, àquele determinado contexto, né? Então, isso é muito importante, saber utilizar a linguagem adequada ao momento. O professor Ivanildo Bechara, que é um grande gramático da nossa língua, diz que todos têm que ser um poliglota da própria língua. O que significa isso? Eu tenho que usar a minha língua, né, em todas as suas variações. De que maneira? Eu tenho que usar pensando sempre em colocar, né, nos meus textos da forma mais adequada. Então, o ambiente formal, linguagem formal. Ambiente informal, linguagem informal. Internetês, né, se eu estiver na internet. Temos um outro gênero virtual também, que é o blog, né? O blog, que é um diário virtual público, onde as pessoas escrevem sobre si, expõem suas ideias, que pode ser atualizado com frequência, né? Então, aí que as pessoas vão contar, né, o que acontece com elas, aí, né, de uma forma narrativa e trocar aí as suas experiências, né? Nos tempos mais antigos, o diário era algo fechado, né? Todos escondiam o seu diário. Hoje não, né? As pessoas colocam ali na internet, então surgiu então esse outro gênero que é o blog. E ele pode ser privado ou visitado e postado por amigos ou por qualquer navegador da rede, né? Então aí, esses gêneros virtuais, uma das características é justamente se tornar público, né? Então, várias pessoas podem ter acesso a esse texto. E o suporte, né? O que é o suporte de um gênero textual? Chamado de suporte de um gênero textual, como define o professor Marcuski, o que é o suporte? É uma superfície física em formato específico que suporta, fixa e mostra um texto. Exemplos: revista, jornal, computador, televisão. Então, é aquele tipo de elemento concreto, físico, que vai fazer com que o meu texto possa ser lido por alguém, né? Então, televisão, vai aparecer um debate, né? Na internet vai aparecer o blog, o e-mail. Na revista, eu tenho uma matéria, por exemplo, né? No jornal eu tenho editorial. Então, aí são vários gêneros que aparecem em elementos físicos diferentes, né? Então, o suporte é onde aquele determinado texto aparece. Vamos então à nossa primeira interatividade. Os textos, sejam orais, sejam escritos, podem ser aproximados devido ao grau
de formalidade ou informalidade. Assinale a alternativa em que haja dois gêneros mais próximos. Alternativa A, carta comercial escrita e o relato fala. Alternativa B, artigo científico escrita, discussão na TV fala. Alternativa C, formulário escrita e conversa fala. Alternativa D, bula escrita e conversa na fala. E alternativa E, o MSN escrita e conversa entre amigos na fala. Então, você vai pensar um pouquinho e depois eu volto com a resposta.